Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Lula que quer acabar com o Bolsa Família. E, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, hein? De todas as coisas que eu imaginei que o Lula ia fazer nesse governo, acabar com o Bolsa Família não era uma que eu imaginava, tá? Mas é exatamente isso que ele está fazendo. Chamou muita atenção essa frase que ele disse alguns dias atrás, ó, Brasil não pode ser eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Ele está criticando o fato de que tem um monte de gente que vive de Bolsa Família 10 anos, 20 anos e coisa e tal, isso é um absurdo. E, de novo, eu concordo com o Lula nisso, eu acho um absurdo, né? O Bolsa Família ou programas assistenciais devem ser para pessoas que têm deficiências que são insanáveis, a pessoa que tem um filho com deficiência, alguma coisa assim, ou então por um período, né, fixo, né, você, né, tá na merda, tá com dificuldade, você ganha aquele ajuda do governo durante um tempo para você correr atrás de sair dessa dificuldade. Aí você dá até para defender esse tipo de coisa. Agora, viver de Bolsa Família eternamente é um absurdo. O que ninguém esperava é que o Lula fosse exatamente fazer um decreto nesse sentido, meu amigo, o decreto 12.417 de 21 de março de 2025. Diminui o benefício do Bolsa Família, força as pessoas a saírem do Bolsa Família. E ninguém está falando disso. Por que não estão falando disso? Porque, lógico, não querem explicar para o pessoal do Bolsa Família que o Lula, que vivia dizendo que não, que se o Aécio ganhar, o Aécio vai cortar o Bolsa Família, que se o Bolsonaro ganhar, o Bolsonaro vai cortar o Bolsa Família, que se o Alckmin ganhar, o Alckmin vai cortar o Bolsa Família, o Lula está cortando o Bolsa Família das pessoas. Essa notícia foi sugerida por Ancap de Jacareí, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula andou falando que tem gente demais no Bolsa Família, que o Bolsa Família, né, pessoas que estão vivendo do Bolsa Família demais, que o dia 15 agora, terça-feira passada, né, o Brasil não pode ser um país eternamente pobre que vive do pagamento do Bolsa Família. Ele voltou a defender investimentos em educação e não sei o que lá, e não sei o que lá. Esse Brasil não pode ser eternamente pobre, temos que acabar com o Bolsa Família e coisa e tal. E aí, depois do Lula criticar quem vive no Bolsa Família há muito tempo, né, saíram algumas reportagens aqui nas revistas dizendo que ó, 7 milhões recebem Bolsa Família há pelo menos 10 anos. Ou seja, se você recebe Bolsa Família há 10 anos, isso já não é mais uma ajuda emergencial para uma situação de emergência, isso já virou o salário da pessoa, a pessoa vive disso, né? E de fato é o que a gente vê em muitas regiões pobres do país, a pessoa vive de Bolsa Família, o que é um absurdo, né? O que é uma coisa que essa pessoa não está contribuindo para a economia de forma alguma, né? Então, aqui, o número corresponde a 34% de todos os inscritos. Não há limite para permanência no programa, mas o governo diz incentivar a saída. E isso é mentira, não incentiva nada, né? Agora, o que a gente não imaginava é que o Lula fosse agir em cima disso aqui, ó. O que Lula disse sobre o fim da Bolsa Família pegou todo mundo de surpresa. Durante uma visita ao complexo industrial da Nissan, o Luiz Inácio Lula da Silva destacou a necessidade de aumentar a renda das camadas mais pobres da população e enfatizou que o Brasil não pode depender de Bolsa Família e coisa e tal. Mas o que chamou a atenção foi justamente isso daqui, ó. Nova regra do Bolsa Família vai reduzir prazo para sair do programa após conseguir emprego. Na verdade, não é só isso, não. É um monte de coisa para diminuir a possibilidade da pessoa receber o Bolsa Família por mais tempo. O Lula está cortando o Bolsa Família da galera. Ele fez um decreto aqui, ó. Decreto de Lula muda regras para a Bolsa Família para evitar fraudes. Evitar fraudes, olha que coisa, né? É sempre assim que eles falam. Eles nunca falam que é para diminuir o benefício, que é para cortar pessoas, para diminuir o quanto vai gastar. Não, é porque tem fraudes. Mas pode até ter fraude também, não estou dizendo que não tenha fraude, não. O problema é que isso daqui cortou o Bolsa Família já de um monte de gente, tá? Já tem um monte de gente reclamando que não está recebendo mais o Bolsa Família, que o Lula cortou isso daí. Por que o Lula está cortando o Bolsa Família? Porque o Lula tem que dar pichuleco pros cupincha, meu amigo, tem que pagar os cupincha dele, os amiguinhos dele lá, pô. O pessoal sindicalista que está encostado nas estatais, o pessoal que é militante petista, que ele tem que dar dinheiro para essa turma toda, ele está sem dinheiro. Ah, você é pobre, você precisa do dinheiro, meu amigo, só lamento, fez o L. Faz o L aí, ó, faz o L, que pô, né, é isso daí, não tem jeito, o Lula tá pegando o seu dinheiro e tá dando pros amiguinhos dele. E detalhe, não estamos falando de gente pobre não, tá? Os amiguinhos do Lula, os cupincha do Lula, é tudo gente com dinheiro, tá? É porque, pô, sabe como é que é? Trocar de carro é caro, né? Comprar aquele jeepzinho novo, pô, 200 mil o jeep novo, cara, não sai barato não, pô. Para com sua família aí pra ajudar o cupincha do Lula a comprar carro novo, a trocar de iate, a comprar cobertura em Miami, porra. Tu tem que absurdo, tá querendo comer, porra, que esse luxo de comida? Para com isso, porra. Então aqui, ó.
o Lula fez um decreto que mudou regras do Bolsa Família e ninguém falou nada. Por quê? Porque não é para evitar fraudes. Evitar fraudes? Como assim evitar fraudes? Tirou, aqui ó, restringiu o acesso à família de uma pessoa. Você está me dizendo que todas as famílias de uma pessoa, unipessoais, são fraude no Bolsa Família? É lógico que não, mas né, o que ele fez foi exatamente isso. Está aqui o decreto que o Lula assinou no dia 21 de março de 2025. Ele está falando esse troço aqui agora todo, por quê? Porque o decreto vai entrar em vigor agora, ele não tem como esconder mais. Esse decreto já está assinado, já está aprovado, já está valendo, meu amigo. A gente não está falando em alguma coisa que o Lula pode vir a fazer, não sei o que lá. Não, é coisa que já está valendo, já foi aprovado lá em março, esse decreto já está valendo a partir de agora. Aqui, ó, o decreto, o que faz esse decreto aqui, né? Ele altera esse outro decreto aqui, que é o decreto do Bolsa Família, tá? Que é o decreto que descreve o programa do Bolsa Família, aqui, ó. Regulamenta o programa Bolsa Família, instituído pela lei blá, 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 e dá outras providências, né? Então, ou seja, esse decreto aqui é o decreto que regulamenta o Bolsa Família, e o outro decreto do Lula foi o decreto que alterou a regulamentação do Bolsa Família exatamente para piorar a situação, para cortar o Bolsa Família de um monte de gente, né? E a melhor maneira da gente ver isso daqui, ó, é o seguinte, você vê aqui as mudanças que teve aqui, ó. Olha só a quantidade de filha da putagem que tem nesse decreto do Lula, tá? A primeira coisa que ele muda é o artigo 4. Então vamos ver aqui, artigo 4. Compete aos municípios e ao Distrito Federal, ao aderirem ao programa Bolsa Família, então ele está dizendo o seguinte, os municípios no Brasil, eles podem ou não aderir ao Bolsa Família. Se eles aderirem ao Bolsa Família, eles falam aqui que tem uma série de obrigações que o município tem que cumprir, e em troca o município vai participar dessa distribuição do Bolsa Família ali na região. É lógico que todos os municípios querem participar do Bolsa Família, né? Por quê? Porque é política, né, meu amigo? Você distribuir Bolsa Família para a galera do seu município, você ganha voto, né? Então é lógico que os municípios querem participar do Bolsa Família. Aí o que ele fez aqui, ó? Ele incluiu alguns incisos aqui nessa história. Olha só, antes vinha até aqui, ó. Até o inciso 9, zelar pela guarda e pelo sigilo de dados e informações do Bolsa Família e do CAD único. Até aí tudo bem. Incluiu 2 outros itens aqui, ó. Executar outras competências e atribuições que venham a ser estabelecidas em ato do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ou seja, agora, o município que participa do Bolsa Família, se o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social fizer um decreto pedindo para o município fazer alguma coisa, o município tem que fazer. Se não fizer, é tirado do Bolsa Família. Lembra aquilo que eu falei para vocês. O município agora vai ter que obedecer ao governo Lula. Senão vai ser tirado do Bolsa Família, e tirado do Bolsa Família é ruim eleitoralmente. Aqui, ó. Olha só, observar o índice máximo de famílias compostas de uma só pessoa inscrita no programa Bolsa Família. Limitou. Não interessa qual é a realidade das pessoas, se elas são pobres, se elas são ricas, se elas têm família, se elas não têm família. Só pode ter um número fixo de famílias unipessoais no seu município. Olha que absurdo que é isso, cara. É uma meta, né? Mas tem mais pobre aqui no meu município do que o limite que o Ministério falou. Não interessa. Tem que deixar pobre de fora. Porque o Lula tem que economizar, né? Ele já cortou o Bolsa Família, amigo. E qual que é o critério aqui? O município que vai escolher quem é que vai receber, quem é que não vai receber. Entenderam a parada? Eles vão cortar do cadastro o pessoal que for politicamente irrelevante, ou que não tiver na jogadinha lá, ou que fizer crítica ao governo, esse tipo de coisa, para só manter Bolsa Família do pessoal que é amigo deles, né? Virou compra de votos mesmo aqui. Artigo 18. Vamos lá no artigo 18 para ver o que mudou no artigo 18 aqui. Aqui, essa versão aqui é a chamada versão consolidada, então ela já mostra o que mudou, tá vendo aqui? Artigo 17, artigo 18. O ingresso e permanência das famílias no programa de Bolsa Família ocorrerão na forma estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social após o registro dos seus integrantes no CAD único e blá blá blá, né? Aí o que ele fez? Ele incluiu 2 parágrafos aqui, ó. As famílias compostas de uma só pessoa sem inscrição ou atualização cadastral realizada por meio de entrevista em domicílio não poderão ingressar ao programa Bolsa Família enquanto não forem realizadas essas ações. Aqui não tem muito problema, porque realmente, né, é para garantir que a pessoa está lá mesmo, existe mesmo a pessoa, né? Isso daqui não é um absurdo. O outro é um absurdo. Ter um limite de pessoas unipessoais no local é um absurdo, porque pode ter mais pobre do que você espera no lugar, né? Aqui, ó, a manutenção de famílias compostas de uma só pessoa, sem inscrição por meio da entrevista no domicílio, será regulamentado de forma exigida em ato no Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social e Combate à Fome. Ou seja, de novo, outra coisa absurda aqui, o Ministério agora pode a qualquer momento mudar os requisitos para famílias unipessoais receberem o Bolsa Família. Pode cortar a galera geral, e isso é uma das reclamações que muita gente está fazendo. Bolsa Família unipessoal está acabando, ninguém consegue mais, né?
E também mudou o artigo 33, então vamos ver o artigo 33 aqui. Artigo 33. Sem prejuízo do disposto nas normas de gestão de benefícios e condicionantes do Bolsa Família, a renda familiar per capita mensal estabelecida no artigo 19 poderá sofrer variações sem implicar o desligamento imediato da família beneficiada do programa, observando o disposto na lei lá do Bolsa Família, né? O que ele está querendo dizer com isso? Quando uma família melhora de vida, começa a trabalhar, né, é assinada a carteira dela, ela melhorou a renda, mas ela continua no programa, né? Aqui, ó. Aí alterou o seguinte, no primeiro parágrafo aqui, ó, antes dizia aqui, ó, serão beneficiados pela regra de proteção que se refere a esse caput as famílias atendidas pelo Bolsa Família que tiverem aumento de renda familiar per capita mensal que ultrapasse o valor da linha da pobreza estabelecido no artigo 19 da lei lá do Bolsa Família, né? Desde que não ultrapasse o valor correspondente a meio salário mínimo na forma estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né? Agora aqui mudou, olha só. Serão beneficiadas famílias que têm aumento de renda per capita mensal e coisa e tal, até o limite estabelecido em ato do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Ou seja, tirou o limite de aumento de meio salário mínimo. Ou seja, antes você tinha que ter um aumento de maior do que meio salário mínimo, né, per capita. Então, se tem uma família de 4 pessoas, né, e uma pessoa só trabalha, ela teria que ter um aumento de 2 salários mínimos para ter metade de um salário per capita. Para poder entrar nesse programa. Agora não, agora o que o Ministério do Estado falar já tira a pessoa daquele programa. Se for um aumento de R$10 no salário, já pode o Ministério tirar a pessoa do Bolsa Família, né? Aqui, ó, a regra de proteção que refere o parágrafo 1º consiste na permanência do Bolsa Família pelo período de até 24 meses. E aqui trocou de novo. A regra de proteção que se refere ao parágrafo 1º consiste na permanência no programa Bolsa Família pelo período estabelecido em ato do Ministério. Ou seja, agora, de novo, é o ministro que diz quanto tempo que você fica. Não é mais os 24 meses, 2 anos, né? Antes, qual que era a ideia do negócio antes? É você ter um incentivo para, isso vinha inclusive do lado da época do Bolsonaro, você ter um incentivo para procurar um emprego, porque se você procurar um emprego, começar a trabalhar, você ainda vai ter 2 anos até você perder o seu Bolsa Família. Hoje em dia, muita gente evita trabalhar porque teme perder o Bolsa Família, prefere ficar com o Bolsa Família, por que vai trabalhar? Prefere ficar com Bolsa Família. Então, ou seja, deu esse prazo de 2 anos para a pessoa ir se acostumando aí, coisa e tal. Só que agora esse prazo vai valer o que o Ministério do Combate à Fome exigiu, ou seja, vão diminuir isso daí. Em última análise, o Lula está de fato acabando com o Bolsa Família. Olha que coisa positiva. No final das contas, não sou contra isso aqui não. Acho que é positivo terminar mesmo o Bolsa Família desse negócio. O que vai ser curioso é essa história do Lula explicar isso para o pessoal. E aí se pergunta, por que o Lula está perdendo voto no Nordeste e coisa e tal? Pô, tem um monte de gente que vive de Bolsa Família no Nordeste. Vocês acham que o pessoal não está percebendo isso daqui? Ah, que não, mas porque se você olhar, né, na televisão fala que não, porque o decreto do Lula muda regras para Bolsa Família para evitar fraudes. Foi só para evitar fraude. Mas na prática o pessoal sabe. Não, olha só, eu estava recebendo aqui, não estou recebendo mais, né? Na prática o pessoal sabe a verdade. E o que está acontecendo é isso. O Lula está cortando o Bolsa Família. Parabéns, Lula.